Saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento para saber as últimas informações do time do Peixe, o noticiário completo da equipe do Santos, tudo aquilo que aconteceu hoje pela manhã e agora à tarde também no CT Rei Pelé e na Vila Belmiro. Por isso, meu amigo, obrigado pela audiência, obrigado pelo seu carinho e você participando mais do que nunca, dando a sua opinião, fazendo um comentário aqui no noticiário do time da Vila. Como também participar do sorteio que nós vamos fazer da camisa do Peixe no dia 31 agora, hein? Quero você participando e você sabe muito bem, se ainda não está inscrito no canal, aproveite a oportunidade e faça agora a sua inscrição. É muito simples. Você que já está acompanhando o nosso noticiário do momento, aí no canal do Baixada Esporte, ali naquele cantinho que está escrito inscreva-se, dá um clique ali, você já vai ficar inscrito no canal e automaticamente vai fazer um comentário colocando a frase eu quero o Santos na Série A. Fazendo isso, colocando a cidade de onde você está falando, você já estará concorrendo ao sorteio da camisa que nós vamos fazer agora no dia 31. É a campanha Meu Time do Coração e você não pode ficar de fora, porque você tem a oportunidade de ganhar uma camisa personalizada. Já pensou você chegar e escolher a camisa que você quer, a branca listrada ou aquela que homenageou o Japão, e colocar atrás o número que você quiser e o nome que você quiser. Então você vai personalizar, porque é um presentão das lojas A Esportiva, que fica na Vila Belmiro, a Santos Story, tem tudo para você e você pode faturar esta camisa. Por isso eu falo, não perca tempo. Fazendo a inscrição, você já vai ficar automaticamente preparado para concorrer para esse sorteio e os próximos sorteios também que nós estaremos fazendo das camisas do time da Vila. Tá legal? Conto com você, conto com a sua inscrição e não esquece de dar aquele like também para que a gente possa divulgar cada vez mais as coisas do time da Vila para outros torcedores espalhados pelo mundo inteiro. Bom, meus amigos, o detalhe é o seguinte, ó. O técnico Fábio Carilli comandou o treinamento hoje, treinamento esse que aconteceu no CT Rei Pelé, e ele fez várias mudanças no meio-campo para definir quem será o substituto do jogador Giuliano. Giuliano, que teve uma contusão constatada depois de fazer o exame de ressonância, acabou tendo um problema no músculo posterior da coxa e, por isso, a previsão de volta dele é ainda indefinida, porque o próprio departamento médico acabou dando uma nota falando sobre o problema do Giuliano, da sua contusão, mostrando que o atleta ele tem muita força, né? Porque ele é um jogador que tem aquela vontade de brigar pela bola, é um jogador que usa muito a sua musculatura, né? Pela força que ele faz para poder se movimentar, tanto na subida como na marcação. Então, a diretoria, o departamento de futebol do Santos, o departamento médico, né, acabou dando uma nota falando que o jogador Giuliano vai ter que passar agora por um processo de recuperação e ele só vai voltar a jogar quando ele estiver mais do que 100% curado, porque não vai fazer o que aconteceu agora, onde o técnico Fábio Carilli, que foi alertado que ele poderia ter uma contusão e pediu até para o Carilli não utilizar o jogador, mas o Carilli, né, não acreditando e não confiando, porque isso é falta de confiança, nos que estavam no banco, acabou escalando o Giuliano. É lógico que conversou com o jogador falou que estava se sentindo bem, mas se você tem um alerta do departamento médico, o pessoal que está trabalhando, o pessoal da fisiologia, falando que ele poderia correr o risco de ter uma outra contusão, porque é uma coisa sintomática, foi na coxa posterior, e ali a situação, até hoje, no programa Baixada Esporte,
ao meio-dia, o João Paulo, Papinha da Vila, estava no programa e nós estávamos conversando a respeito disso, e ele mesmo falou, Guido, é muito difícil a gente saber se a gente está totalmente curado, né, de uma contusão na coxa posterior, no posterior da coxa. Por quê? Porque é um local onde você parece que não tem nada, mas aí você ainda continua com a contusão. Mesmo fazendo a ressonância, o jogador, ele acha que ele está curado, mas depois não está totalmente curado e acaba se complicando. Foi o que aconteceu com o Juliano. Ele forçou numa jogada, no gol mesmo, né? Ele mesmo disse que quando fez o gol, ele sentiu alguma coisa, mas pensou que foi pelo jeito que ele bateu na bola. Mas continuou e logo em seguida saiu, porque a contusão apareceu. Por isso, agora o Carille está encontrando um substituto. Eu falo isso porque no treinamento de hoje, o Carille mudou a equipe no meio-campo. Ele trouxe Otero para o meio, colocou o Pedrinho na lateral, na ponta esquerda, na ponta direita, e do outro lado o Guilherme e o Furque no comando de ataque. Depois ele fez uma outra mexida ali, colocou o Thomas Rincon e empurrou um pouco mais o Pituca na frente. A outra mexida que ele fez foi colocar também o Sandri nesse meio-campo, né? Porque ele já sabe da situação do Serginho, onde ele pode utilizar. O Santos viaja amanhã para Maceió, mas na parte da manhã vai ter um outro treinamento, e aí sim ele vai definir. Provavelmente, eu até acho que por tudo aquilo que nós estamos vendo, né, dos treinamentos, a equipe do Santos amanhã deve entrar com essa formação. Amanhã não, domingo, às 18h30, lá no estádio Rei Pelé. Com Gabriel Brazão no gol, Sherman, Jair, Gil e Escobar, João Schmidt, Pituca e o Serginho, né? Porque ele provavelmente vai dar mais uma oportunidade para o Serginho no meio. O Serginho, quando entrou no time, jogou bem, ele está gostando, o mesmo no jogo contra o Coritiba. E o Otero, Furque e Guilherme. Para mim, é esse o Santos que vai para campo para buscar, né, uma vitória importante fora de casa, sabendo que a equipe do CRB vem há muito tempo sem perder no seu estádio, né, e com isso vai querer complicar a vida do Santos. Mas o Santos tem muito mais time, tem muito mais elenco e tem tudo para conseguir um grande resultado. Bom, vamos pensar algumas notícias importantes? Vamos falar sobre contratações e liberação de jogadores? Falando de contratação, nós falamos a respeito do Jorge Sanguiná, que o Santos teve interesse no jogador. Recebemos a notícia também que o atacante paraguaio acertou mesmo com o Independente de Rivadavia, contrato de 3 anos, e o Santos está fora, não tem mais como contratar o jogador. Ficou naquela expectativa, será que vai dar certo? O procurador dele, o empresário dele, já estava negociando com o Rivadavia, o Santos demorou demais, né, naquela atitude de vamos ver se busca alguma coisa, porque não foi o Santos que procurou o Sanguiná, quem procurou foi o empresário aqui do Brasil, que sabia que o Santos... É aquele negócio do cara buscar jogadores para poder indicar para o clube. Então, tem empresários que ficam de olho no mercado, e isso acontece mesmo. O Santos está precisando de um atacante. Vamos ver se tem algum sobrando aí? Aí esse empresário viu esse Jorge Sanguiná, porque conhecia o empresário dele, e aí entrou em contato, falou, olha, o Santos tem interesse. É? Puxa vida, então oferece para o Santos. Aí eles ofereceram. Só que não foi o Santos que procurou, foi o empresário que indicou. E nessa daí, o Santos acabou saindo da parada e ele acabou negociando mesmo com a equipe do Independente, né, lá da Argentina, de Rivadavia, e ele vai jogar lá, vai com Deus, porque pelo menos o Santos não ia fazer. Ninguém sabe se o jogador é bom ou não é bom, ninguém tinha informação dele, então o jogador acabou ficando mesmo para lá. Tudo bem, não tem problema nenhum. Bom, o Santos hoje liberou também esse menino, né, que todo mundo sabia que o Zabala foi um jogador que veio trabalhar no Santos junto com o Miguelito, né, com o Enzo Monteiro. Ele também é boliviano, faz parte do grupo dos bolivianos que vieram para o Brasil, do projeto que eles têm lá em Santa Cruz de la Sierra. E o Zabala, o técnico Fábio Carille não gostou, não aprovou, e a diretoria do Santos acabou
fazer um acordo com ele e acabou rescindindo o contrato. No que rescindiu o contrato, o empresário do Zabala já estava negociando o jogador com uma equipe mexicana e ele vai mesmo jogar no México, acertou com uma equipe mexicana e ele vai para o México jogar. O Santos liberou ele de graça, naquela liberação, né, onde o jogador vai sem custo, sai sem custo, o Santos não vai pagar nada, mas em contrapartida, nesse acerto que o empresário do Zabala fez lá no mercado mexicano, o Santos vai ficar com 20% do jogador numa possível negociação. Foi uma coisa interessante que o Santos acabou fazendo para que o jogador também fique, né, numa situação para que o Santos pudesse ganhar alguma coisa, né? Porque a situação do jogador que ficou quase 2 anos, teve uma contusão grave, se recuperou, né? O Santos teve custos com ele. Então, agora o Zabala, que não vai ser utilizado pelo time da Vila, vai poder dar um lucrinho lá na frente, caso o jogador seja negociado, e com isso o Santos ganha uma grana. Bom, porque o Santos está segurando pelo menos uma parte do passe dos direitos econômicos do jogador Zabala. Bom, outro assunto, esse daqui é um assunto que irritou todo mundo e continua irritando. Porque, um absurdo, o Santos acabou perdendo, né, ação para o jogador Fernando Uribe. Né? Quem se recorda de como foi feita essa transação do Uribe jogar aqui no Brasil, hein? No Santos. Você lembra como é que foi? O Santos vendeu o atacante para o time do Flamengo e, naquela oportunidade, a gente sabia que o Santos ia perder dinheiro porque foi uma negociação no afogadilho, né? O Bruno Henrique foi vendido assim de uma hora para outra para o Flamengo. Todo mundo falava que ele estava cego, não estava enxergando do olho, aquela loucura toda. E aí, na época, o Pérez acabou negociando o jogador. Teve o negócio teve um imbróglio lascado, porque o Bruno Henrique foi negociado com o Flamengo de presidente para presidente, e aí depois apareceu uma comissão que o próprio Santos pagou, né, para um empresário, que era o Renato Duprá, que não tinha sido envolvido em nada. E o Santos ainda pagou essa comissão para o Renato Duprá na negociação do Bruno Henrique. Aí o que aconteceu? O Santos vendeu o Bruno Henrique por 23 milhões para o time do Flamengo. Só que não recebeu os 23. Recebeu 18 milhões. Por quê? Porque, na época, né, o técnico do Santos acabou pedindo a contratação do Uribe, porque ele precisava de um centroavante, e aí veio aquela assim, não, traz o Uribe não está sendo utilizado na equipe do Flamengo, e o Santos acabou contratando o Uribe. Olha só, de 23 milhões, o Santos só ficou com 18 e trouxe o Uribe no abatimento da dívida. Naquela oportunidade, o jogador atuou poucas partidas, fez um gol só e esse gol foi anulado no jogo contra o Corinthians. E aí entrou a pandemia, o Santos ficou atrasando o salário, né? E nessa de atrasar salário, ele entrou na Justiça do Trabalho, requerendo a liberação do seu passe, ganhou e foi embora. No que foi embora, depois de um período, entrou com uma ação contra o Santos, querendo salários, tudo que ele tinha de direito. A somatória de tudo deu 23 milhões, mais ou menos. Aí foi para a Justiça, né? Ganhou, e aí ficou embaçando, ninguém pagou ele, ninguém pagou, porque primeiro foi o Pérez, que embarrigou. Aí depois veio o Rueda e embarrigou também. A ação continuou e agora o Santos perdeu a ação, transitado em julgado, não tem mais como recorrer e o Santos vai ter que pagar 26 milhões de reais para o jogador Fernando Uribe. O cara ganhou na loteria, a aposentadoria dele, né? Uma fortuna, porque 26 milhões é muito dinheiro.
essa grana aí faria com que o Santos contratasse vários jogadores. Porque, olha, é uma grana muito alta e o Uribe, que não jogou absolutamente nada, que foi um peso morto no time do Peixe, vai ganhar esses 26 milhões de reais e o Santos agora vai ter dificuldade, porque o próprio presidente Marcelo Teixeira estava com o procedimento de quitar algumas dívidas com a venda do próprio Joaquim, né, para o Tigres do México, pagava o Soteldo, pagava o Joaquim também para o Cuiabá, ia sobrar lá os seus 9 milhões, agora pinta essa dívida aí de 26. Aonde o Santos vai arrumar dinheiro para pagar isso daí? É uma situação que, se o empresário do Uribe, o advogado dele e o próprio jogador exigir o pagamento à vista, o Santos não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar. Aí sabe o que acontece? Eles entram na FIFA, porque já ganharam a causa, e aí entra um transfer ban. E o Santos vai ter dificuldade para arrumar esses 26 milhões. Olha só o quanto esse ano aqui o Santos já está com problemas um atrás do outro de transfer ban. E agora mais um em virtude dessa péssima administração, tanto do Rueda como do outro, o Pérez, que fizeram quando assumiram o Santos. Essa do Uribe foi a maior tijolada que o Santos recebeu nesse exato momento. O presidente Marcelo Teixeira, a gente ficou sabendo que ele está atordoado, porque estava tudo planejado para se acertar as contratações, já visando o ano que vem, né, muita coisa já engatilhada. Agora, se ele não conseguir parcelar isso daí com o Uribe, se isso não acontecer, o Santos está enroscado. Está enroscado. Porque não vai ter dinheiro para pagar. E aí o transfer ban vai arrebentar todo o planejamento que a diretoria está fazendo agora para buscar novos jogadores e também arrumar a equipe para a próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas eu vou te contar uma coisa, hein? Esses presidentes que passaram pelo clube arrebentaram mesmo o Santos Futebol Clube. Infelizmente, ninguém paga a conta, todo mundo vai embora e ninguém é responsável por nada. Quer dizer, quem fica no barco tem que assumir esses problemas todos, todo mundo sabe que tinha, mas não teve esses problemas, começou a pintar um atrás do outro. Agora, se você pega um clube que está na segunda divisão, não tem receita, não tem nada, e começa a pingar esses problemas todos, é uma situação complicada que o Santos está vivendo. Eu não sei como é que o presidente Marcelo Teixeira vai se virar com essa daí. Vai ter que fazer alguma coisa para arrumar dinheiro, para não entrar novamente no transfer ban e não prejudicar o rendimento do time na sequência do campeonato. Bem, meus amigos, essas são as principais informações do momento, né? A gente vai atrás de outras informações para poder trazer para vocês e espero que vocês continuem nos acompanhando e não esquece de dar aquele like para que a gente possa divulgar cada vez mais, né, o time do Santos Futebol Clube. Uma coisa é certa, tinha que se criar algum mecanismo de quando você tivesse um problema tão sério como esse aí, que foi uma situação criada por um presidente que prejudicou o clube da maneira como o Rueda e também o Pérez prejudicaram, eles deveriam pagar a conta. Não sei de que maneira, mas deveriam. Tá bom? Saudações alvinegras, um abraço para vocês. Até a próxima. Fiquem com Deus e se liga na gente, porque aqui tem muita informação do time do Peixe. Tchau.